Inclusão. O Evangelho de Cristo não tem grupo físico para ser considerado uma facção mundana. É um evangelismo de rua em que todo mundo pode falar e cantar, até mesmo os pecadores. Quem exclui não é o homem no rol de membros, mas são os anjos eternos no livro da vida. Quem entendeu o enigma eterno da existência vai ficar tão maravilhado com a prova da vida eterna, que nunca vai deixar de falar de Cristo aos transeuntes. Esse entendimento é tudo. É a fé, o batismo, a prova absoluta, o poder de pregar de graça. Deus é a palavra, e como nós somos a sua criação, somos eternamente palavras vivas. A palavra de alguém das suas ideias sobre a existência e a eternidade ao seu corpo espiritual, e quem vende a palavra eterna é considerado prostituto para Deus. Quem não tem prova da vida eterna pela palavra figurada de Deus está morto espiritual, e não vai fazer nada de graça para Deus, repudiando o evangelismo de rua. Isso significa que quem se sustenta da religião, que é o seu corpo eterno, é considerado prostituto para Deus. Não é à toa que tem a figura de uma prostituta sobre uma besta no Apocalipse. Todo negócio, emprego, trabalho, que é riqueza em potencial, é pecado, quando o objetivo é a riqueza. Profunda é a ordem de Cristo para não ajuntar na terra, mas no céu, porque quem com ele não ajunta, espalha. O orgulho da riqueza desse trabalho é um Deus que desafia o próprio Deus. Mas o juízo é depois da morte, e o displicente não tem medo, e ainda zomba dessa palavra, porque não tem cérebro para receber a prova das figuras do céu. Quer viver desconectado eternamente do cérebro, de Deus, ciência inalcançável. Entende a teologia de histórias e conceitos humanos, mas não entende as figuras do céu, as reputando como loucura. Em se tratando de religião, do Evangelho, da vida após a morte, ou do ensino da Bíblia Celeste, não se tem professor humano, pois maldito é o homem que confia no homem. O professor é o Espírito Santo, que também pode ser o nosso interesse pela vida eterna, no medo do pós-morte, por causa do aviso celestial. Coisas da terra podem ser ensinadas por homens, como matemática, português, ciências, e coisas das tecnologias descobertas, mas religião, que são coisas invisíveis do pós-morte, não pode ser ensinada por homens, mas pelo Espírito Santo o Criador. Isso quer dizer que podemos ouvir todos os líderes religiosos, mas esses ensinos religiosos não podem ser considerados a verdade absoluta, pois o prudente escolhido vai analisar para ver se está de acordo com as figuras da palavra, que também é a revelação do Espírito Santo. Porque o método de ensino de Deus é por figuras, e não por histórias e sabedoria do homem. As figuras são todos os rituais ordenados a Israel, e as linguagens simbólicas das histórias, como o Apocalipse. As palavras claras do livro celeste são para os escravos espirituais que vão ser condenados, que fogem apavorados de ouvir esta verdade. Mas as palavras em figuras são para os libertos que anunciam de graça fora do sistema religioso. Veja que Cristo disse que o Espírito Santo que nos vai guiar, e isso não tem nada a ver com o ensino de homens, tem a ver com o ensino de anjos, que não se alimentam da terra, do dinheiro. Os falsos profetas usam a necessidade de aprender, de guiar, de pastorear, para tornar as ovelhas cativas numa sala de aula que aprendem tudo errado o que nunca vão entender. Esses vão viver a vida toda aprendendo, e nunca vão entender o mistério da eternidade. Por isso vão estar sempre dentro de um templo, e nunca nas ruas pregando de graça fora do sistema do mundo. Quem passou a entender tem a prova do pós-morte, e discernimento dos espíritos, para não ser enganado por homens, e por isso vai anunciar de graça fora do sistema religioso do mundo, pois aprendeu que esse entendimento é o batismo no Espírito Santo, e não nas águas terrenas, pois é maldição. Quem aprendeu de Cristo tem apenas o evangelismo de rua para ensinar tudo no momento instantâneo, mas quem aprendeu dos homens vão ensinar a vida toda nas faculdades teológicas e nunca vão entender o mistério, que também é morrer no pecado, pois toda esta vida não é suficiente para eles entenderem o mistério, porque o mundo cega. No tempo dos apóstolos as pessoas marcavam uma reunião para ouvir coisas novas, a boa nova. Mas hoje as pessoas não suportam ouvir as novas coisas do Consolador. Querem ouvir sempre as mesmas velhas heresias dos falsos pastores dentro de uma bolha.
Quem busca algo tem que atravessar o mundo, mas quem foge entra em um buraco. Por isso escolho o que ouvir. Quando vê um vídeo desses escritos não quer nem olhar, não tem interesse, está morto. Em se tratando de religião tem que ouvir tudo para analisar, porque temos conteúdo para meditar a vida toda. Mas eles acham que já sabem tudo porque fez teologia. Mas a religião é algo sério. Por isso muitos vão se arrepender amargamente por fazer de Cristo um emprego, por brincar com religião, a confundindo com diversão, clube social. Por isso também temos que alertar nas ruas, quer queiram, quer não queiram, pois é algo indispensável, o crucial dessa vida. Faculdade teológica é negócio do mundo, não é o reino eterno invisível de Deus. Ser ensinado por Cristo é bater a porta da interpretação correta das figuras da palavra, ligando os versículos, e sobretudo, meditando nas leis da natureza, e do corpo humano. O professor e pastor é a palavra, ou seja, é quem prega correto as figuras de Deus, não importa onde, nem o seu grau de escolaridade. O pastor conhece a voz do sumo pastor, que é Cristo, portanto, ele sabe quais livros são sagrados ou não, porque tem o cânon do céu, não os livros escolhidos dos políticos e empresários deste mundo. Muitos dos considerados pais da igreja, que estão nas histórias eclesiásticas, são lobos vestidos de ovelhas, homens proeminentes que não foram ensinados por Cristo, mas seguiam seus próprios caminhos. Por isso a história dos homens lembra desses perversos, os colocando como autoridades da igreja. Dos evangelhos da Bíblia, o de João é o mais importante, porém, muitos teólogos não o consideram sagrado, porque derruba os seus interesses comerciais, e ainda tem verdades profundas, como a do assalariado e do bom pastor que prega de graça, em João 10, e do perdão da adúltera, depois que o apedrejamento foi abolido em João Batista. Muitos não podem crer nos milagres descritos nas Escrituras porque não conhecem a Cristo. Ou seja, não decifrou os enigmas que comprovam os fatos. Além do batismo do Espírito Santo com dons, receber dons espirituais é apenas uma prova do sobrenatural, mas não é discernimento para a salvação, porque os demônios têm poder para enganar. A prova é que todas as religiões do mundo provam o sobrenatural, porque Deus é um, mas os demônios têm poder para ser como Deus aqui na terra, dando tudo o que o homem deseja. Isso fica claro pelos títulos de Satanás na Bíblia, como Deus deste tempo presente, príncipe deste mundo, que é governador do mundo. Traduziram como príncipe para dificultar a interpretação, tapeando a verdade, para não ficar clara, e assim com muitas outras passagens, utilizando uma tradução tendenciosa às suas convicções diabólicas. Os materialistas sempre interpretam as figuras da palavra para o lado material, porque eles querem este reino do mundo, e desprezam o reino eterno depois da morte. Cristo disse que o seu reino é invisível, na consciência, mas eles dizem que tem que ter comunhão. Igreja, tudo material de cimento e ferro, seguem a mesma linha de Barrabás, que queria conquistar um reino deste mundo, e não o reino eterno de Cristo. Buscar primeiro o reino de Deus antes das outras coisas é priorizar o evangelismo de rua fora do sistema mundial. O reino de Deus para eles é uma religião que vai dar muita prosperidade nos seus negócios materiais deste mundo. E isso é um prato cheio para Satanás, que dá vitória no mundo para quem o adora. A falsa religião até melhora os negócios dos pequenos empresários, porque é um meio de propaganda. Isso significa que a religião deles é o seu próprio reino material, em detrimento do reino eterno de Cristo desta verdade. Jamais vão sair anunciando Cristo de graça pelas ruas, pois quem não conhece a interpretação das figuras, a prova do juízo final, do céu e do inferno, não foi batizado, não comeu do pão de Cristo, não morreu para ver como é depois da morte, foi enganado pelos rituais físicos que os falsos profetas colocaram no lugar das verdadeiras coisas eternas. Então, diante dessas premissas, podemos concluir que fica fácil refutar os argumentos dos materialistas em prol de instituições religiosas do governo, com reuniões de grandes grupos de corpos físicos, protegidos por investimentos materiais. É só dizer que esses argumentos são defendendo os materiais, e não os espirituais, eternos, porque Deus procura os que o adoram em espírito e em verdade, ou seja,
sem matéria e engano para tal. Quem é materialista honra e se orgulha do visível, instituição religiosa, mas quem é espiritual honra e se orgulha do eterno invisível, a palavra correta de Cristo. Não tem como amar e ostentar as duas coisas ao mesmo tempo, assim como Cristo disse que não pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Para basear o seu lucro e fama no Evangelho, os materialistas sempre usam os argumentos da comunhão, da necessidade de ensino, da necessidade de cuidar das pessoas, se valendo das igrejas proféticas do Apocalipse, que não existiam quando o Apocalipse foi escrito, porque eram profecias, o poder de Deus falar coisas que não são como se já fossem. Isso tudo nada mais é do que o debate religioso do materialismo versus as coisas espirituais eternas. O materialismo na religião para dominar os outros é a causa inconsciente de toda a revolta e crimes na Terra. Artistas, comentaristas, cientistas, professores, pastores, jogadores, famosos, e toda sorte de gente dessa classe, está enterrando o talento na parábola do talento. O talento é Cristo, a palavra correta, e só multiplica o talento, investe o talento, quem anuncia Cristo, o talento, de graça pelas ruas, porque se for de outra forma, como nos palcos cobiçados e invejados pelas criaturas, estará pregando errado, e isso é enterrar o talento. A única coisa que investe, multiplica o talento da maneira correta, é anunciar Cristo corretamente fora do sistema religioso, político e econômico, nas ruas, aonde ninguém quer ir. Toda beleza e talento que alguém tem não é dela, porque isso é o Deus eterno e invisível. Quem vive sendo adorado como o Deus nesta terra, sem buscar a Deus para o reconhecer, receberá o castigo eterno conhecido. O Deus dessa classe de gente idolatrada não é o Cristo crucificado nas ruas, mas é a própria serpente do Éden que atentou o verdadeiro Deus no deserto com a glória desse mundo. A cada dia que passa fica mais claro para quem busca Deus que o Deus que esse tipo de gente professa não é o verdadeiro Cristo crucificado, pois estão cada vez mais unidos com os satanistas, apostando toda a sua alma no aqui e agora neste tempo presente. Até podemos ver filmes chamados de evangélicos passando em redes de canais satanistas, por não levarem a sério a religião e os mistérios dessa vida, estão confundindo Cristo com Satanás, porque não meditam direito nas escrituras e nas revelações do discernimento. Não acatam mais a ideia de que existem dois lados opostos, que tudo é Cristo ou Satanás. Enfim, são presas fáceis para Satanás e seus demônios já condenados eternamente no lago de fogo. Pelas palavras de Cristo que dizem que é muito difícil se salvar quem é rico, mas não é impossível. Tem que distribuir todas as suas riquezas com os pobres antes de morrer para não deixar herança, e depois sair perambulando e anunciando gratuitamente esse evangelho correto. Isso é a libertação das correntes da glória deste mundo. Anunciar corretamente a palavra de Cristo sem receber nenhum salário material por esse trabalho é perfeitamente possível neste tempo presente para quem tem fé, certeza de que tudo isso é verdade. Pelo menos eu sei perfeitamente que é muito fácil de se discernir qual trabalho eu posso ganhar dinheiro e qual eu não posso. O dia de descanso que se valia do dia de trabalho é o evangelho às suas próprias custas do mercado de trabalho. Isso significa que se eu quiser anunciar o evangelho para ser salvo no juízo final, eu tenho que o anunciar às minhas próprias custas do meu trabalho secular. E isso é perfeitamente adaptável porque é só falar o que o seu coração está transbordando, pois é o tesouro da prova da vida eterna pelas figuras da palavra. Se alguém me propor financiar uma viagem a outra cidade em prol do evangelismo, deve ser rejeitada, como a ordem dada ao profeta novo de não comer da ceia do profeta velho. Sabe dessa história? O que aconteceu foi que o profeta novo participou da ceia do profeta velho por ordem divina desse profeta, e, ao sair da casa, foi comido por um leão, que é o lago de fogo depois da morte. O evangelho é só falar como esses escritos, o resto são negócios corruptíveis da terra em nome de Deus, que escandalizam o evangelho. Quem guia em toda a verdade para não sermos enganados é o Espírito Santo, o qual podemos dizer que é o nosso medo do pós-morte, e interesse em entender os mistérios dessa vida, sem confiar nos estudos humanos. Quase todo mundo não conhece o Espírito Santo, e nem quer conhecer.
mas conhece muito bem o espírito desse mundo, o qual é o governador deste mundo, o mamon, dinheiro. Os que são usados por esses espíritos do mundo até profetizam e revelam cargos políticos que receberão no futuro. Esse mundo gospel que diz adorar a Cristo é guiado pelo assalariado, e não pelo bom pastor destes escritos. O bom pastor trabalha de graça para Deus. Ele trabalha de graça porque o seu evangelho é apenas pregar corretamente da sua meditação profunda da palavra, e não tem nada a ver com investimentos materiais, porque o reino de Cristo é invisível. A Bíblia que temos hoje, a qual tem os livros escolhidos pelos políticos empresários do quarto século, está adulterada pelos homens, por causa de suas múltiplas cópias e traduções, puxando para um ensino tendencioso à idolatria materialista do homem. Isso quer dizer que não podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra como uma prova infantil, mas devemos entender as figuras que estão além das letras, porque todas as suas histórias são mensagens ocultas em comparações e representações. Um exemplo dessa adulteração é que está escrito que Paulo recebeu o salário das igrejas, mas se lermos Filipenses vamos ver que ele recebeu ajudas, porque estava preso e não podia trabalhar. Era uma outra época em que o Estado não aposentava ninguém. Devemos focar nas palavras de Cristo, que é Deus, e falava em figuras, e não em palavras de homens passíveis de más interpretações, porque as cartas de Paulo foram um prato cheio para Satanás enganar as igrejas, virando essa bola de neve que vemos hoje da corrupção financeira em nome de Deus. Além do mais, muitos estudiosos estão convictos que nem todas as cartas atribuídas a Paulo foram de Paulo, como as cartas a Timóteo, que querem forçar uma hierarquia eclesiástica, que é a doutrina dos nicolaítas abominada por Cristo. A própria segunda carta aos Tessalonicenses, que alerta sobre cartas falsas atribuídas aos apóstolos, provavelmente não foi escrita por Paulo, segundo pesquisadores. Mas tudo isso é menos importante, e serve apenas para análise, porque a prova que não deixa confuso é a linguagem figurada das parábolas, histórias, alegorias e cerimônias da lei de sacrifícios para Israel. Isso tudo significa que quem segue a Bíblia ao pé da letra, como uma lei humana, está tropeçando na palavra, caindo na condenação eterna. Como diz que as Escrituras são pontos difíceis de entender, que os indótos inconstantes na meditação estão tropeçando para sua própria condenação eterna. Por exemplo, quando diz para trazer todos os dízimos para manter o templo lá em Jerusalém, não significa que temos que dar dinheiro à religião hoje, porque aquilo foi somente para Israel, para representar o evangelho fora do dinheiro, porque o dízimo hoje é a palavra pregada corretamente, que é o Cordeiro Eterno. Dinheiro do dízimo é uma palavra usada pelos falsos profetas que forçam uma união entre Deus e Satanás. Dízimo, Deus, dinheiro, Satanás. Não é à toa que o seu Cristo é mamon, dinheiro disfarçado. Bem, a conclusão de tudo é que o que parece ser muito confuso, se torna muito claro ao que nasceu de novo e foi batizado pelo Espírito das figuras de Cristo, porque tudo aponta para sair anunciando Cristo de graça nas ruas, porque quem entendeu o enigma tem a prova de tudo, e fica tão maravilhado, a ponto de nunca deixar de anunciar em qualquer lugar até o fim dessa vida. Anunciar esse ensino da interpretação correta das figuras da palavra e da criação, as quais estão por toda parte e direção. O seu entendimento do mistério dessa vida, que pode te dar a vida eterna sem dor prometida, não pode ficar preso a um livro estuprado por homens voluptuosos. Eles dizem, a Bíblia é nossa regra de fé e prática, mas essa Bíblia está toda adulterada para quem segue ao pé da letra, como uma lei humana ou prova infantil de uma simples interpretação de texto. A Bíblia não está adulterada para quem segue o método de estudo do Espírito Santo de interpretação correta das figuras. Como todas as mensagens ocultas das Escrituras alertam sobre a tragédia eterna que é pegar dinheiro no Evangelho, a ordem de Cristo aos apóstolos para não levar bolsa e dinheiro já é suficiente para dar fundamento ao Evangelho fora do sistema do mundo.
Independente dos casos esporádicos que ocorreram nos tempos bíblicos para servir de figuras e lições espirituais do Evangelho livre do comércio. Isso significa que a bolsa representa esta palavra. Se você entendeu, você é um alimento jogado nela para Deus. Seguir os homens é buscar grupos para se divertir e se apresentar num palco para conquistar satisfação da carne. Mas seguir um único pastor é pregar correto as figuras de Cristo, sozinho nas ruas, fora do sistema do mundo. Quem segue os homens anda agrupado, mas pregando errado. Mas quem segue a Cristo anda sozinho, mas pregando certo. O grupo deles é uma prisão que impede de se espalhar para pregar em todos os cantos corretamente. É um coágulo sanguíneo que entope as veias. Aquele versículo que diz que a carne batalha contra o espírito é uma revelação profunda. A carne representa os homens, e o espírito representa o reino invisível de Deus. A carne não entende o perigo da existência, por isso ela só quer prazeres e ser idolatrada na negação da existência de Deus, zombando do que se fala sobre o pós-morte. Já o espírito capta o que parece incerto, e entende tudo, por isso ele só quer escapar do mal para não ser condenado eternamente com o grupo rebelde. Portanto, ele sabe que precisa alertar o mundo contra as forças do mal. Quem ouve um alerta desses, e dá gargalhadas, é porque o seu espírito está morto, e não adianta tentar acordar quem já morreu. Quando a gente fala para um religioso, que pensa que já está salvo em Jesus, que ele precisa fazer a obra de Deus de graça, e ele ignora, querendo fazer parecer que estamos loucos, e ainda nos odeia depois. Isso é a sua carne que quer receber aplausos num palco religioso, ostentar, e não suporta a ideia de pregar Cristo de graça nas ruas, o que nunca vai fazer. Isso é a simplificação da guerra de opiniões entre os filhos das trevas e os filhos da luz, porque as pessoas odeiam umas às outras. É por causa da raiz de todos os males, o amor ao dinheiro acima da verdade desses escritos. Existem duas ligações, uniões, a ligação carnal e a ligação espiritual. A ligação carnal é família, religião, país, raça, time, trabalho, e coisas ligadas às divisões deste mundo. Já a ligação espiritual, eterna, é a concordância com a palavra correta de Cristo, com o sentido para o qual apontam todas as figuras da linguagem divina das Escrituras. O sentido é pregar Cristo livre do comércio nas ruas. Esse sentido é o sentido da vida eterna. É aquilo que não nos deixa cair na incerteza, e nos prova tudo, a ponto de saber que a vida eterna é bem mais real do que este mundo. O melhor dessa terra é viver praticando esse conhecimento. E para quem não se libertou, isso ainda é algo ridículo, que não quer nem pensar em fazer. A verdade é que aquilo que é mais desprezível na nossa percepção, é o que vai nos dar a maior satisfação nessa existência. A união espiritual é infinitamente maior do que a carnal. Isso significa que quem concorda com Cristo é mais do que pai, mãe, filho, cônjuge, ou qualquer amizade carnal. A religião de Cristo não deixa o nosso coração ficar com ódio de ninguém, nem daqueles que zombam de nós, ou nos taxam de loucos, e cortam caminho quando nos veem na rua, porque quem fala ama, e a religião de Cristo não deixa de falar com ninguém. Está sempre pronta a perdoar e arcar com os prejuízos, e nunca agride ninguém fisicamente, nem com xingamentos por palavras de ódio, apenas alerta do castigo eterno para quem odeia a ideia de Deus. É por isso que a religião de Cristo não é um grupo dessa terra, mas é o grupo dos inscritos pelos anjos de Deus, arrolados nos céus. A religião de Cristo é livre da imposição dos rituais humanos, de frequência em algum lugar. Mas é o prazer de anunciar Cristo de graça pelas ruas, por causa da prova dos mistérios das figuras da palavra, para quem recebeu a mente de Cristo pelo batismo no Espírito Santo. Quem recebeu o Espírito Santo vai concordar com esses escritos, caso contrário está enganado por espíritos de sinais sobrenaturais, que só querem a glória do homem para causar inveja e ambição, por isso fabricam semideuses para posar num palco construído por homens. Bem, se até aqui você entendeu o enigma das Escrituras Sagradas, e da eternidade do céu, você nunca mais vai ser enganado por espíritos, nem muito menos por homens gulosos, mas vai ensinar essa maravilha até o fim desta vida, fora do sistema religioso, político e econômico,
separando muito bem as duas vidas, das quais estamos presos provisoriamente. Guarde e pratique isso.